Bom dia, e já vou começar, com a perguntinha que chegou que eu adoro. Aí eu vou falando coisas assim que você aí tem interesse. Então vamos lá. Vou dar uma explicadinha nos 4 elementos aí, nos 4 seres que representam os elementos da natureza. Então vamos lá. Os gnomos, o que eles são? Os gnomos, eles são seres ligados a coisas da terra, tá? Então, geralmente a gente fala que eles que são os guardiões aí das pedras, né? Dos cristais, da terra. Então, você pode ter um aí perto junto com suas pedrinhas, junto com seus vasos. Você pode estar pondo um gnomo, porque ele é a representação de cuidar desse elemento da natureza que é a terra. E normalmente ele vem assim, tem uns, depois eu mostro lá na loja, mas tem uns que tem a barba, né? Tem o nariz pontiagudo. Então, geralmente os gnomos têm essa representação. Olha aí, ó. Então, tá vendo? Esse aqui é o gnominho, esse aqui é um outro gnominho e esse aqui é uma gnoma. Ó, que bonitinha. E além disso que eu falei para vocês aí, eles têm também a representação, tá ligado à questão de estabilidade, né? Em todos os sentidos, estabilidade emocional e também a questão da paciência. São os atributos que os gnomos têm a função aí. Ai, que bonitinho, toda de maquiagem, veja. Mas é isso aí. Os duendes, existem os duendes e eles têm a mesma... os gnomos e duendes... É muito difícil de você perceber a diferença entre um e outro. E os duendes, eles são aqueles mais brincalhões, aqueles que escondem as coisas, que fazem arte. Esses são os duendes. Normalmente, eles também têm é muito parecido com um gnomo. Eu costumo dizer que eu gosto de ter gnomo na loja. Duendes eu não tenho, porque eles são muito de aprontar. Então, mas eles são também ligados a valores da terra, né? E só que eles são mais brincalhões e tal. Mas é bem difícil de você reparar a diferença entre um gnomo e um duende. Bom, as fadas, as fadas, eu sou tão suspeito de fadas, porque eu vou falar pra você, minha vida inteira, a Sininho era a representação, assim, máxima pra mim, assim, de elementos da natureza. Eu adoro ela, desde pequena eu gosto muito da Sininho. E a fada, ela é ligada ao elemento ar, né? Até por voar, né? E ela é um ser, ela é considerada um ser etéreo, um ser mágico, um ser super sutil, assim, as fadas. E a representação delas é a delicadeza, é a questão da cura, é a conexão com as energias mais sutis, né? Com o que a natureza tem. Então... elas são seres, pelo menos para mim, a representação, né? Que é de elevação até espiritual. Então, você vê que é legal isso, que para cada um tem aquela representação forte. Então, a hora que você tem, por exemplo, uma fada perto de você, ou de repente você pode até pôr no seu altar, se você gosta muito, pôr um altar, uma fada. O que ela vai te lembrar na hora que você bater o olho nela? Então, para mim, ela representa, sabe, ser mais leve, a questão de ser mais delicada ao falar. Se você também busca, de repente, fala assim, esse ano eu quero me espiritualizar mais, eu quero ficar mais sutil, de repente, ela vai ser aquele elemento que vai ter lá perto de você, que vai te lembrar disso. Ó, vamos ler mais, vamos sair um pouco da internet e vamos dedicar um pouco mais para, de repente, pegar um bom livro, um livro que sutilize mais você, ou de repente aí fazer algum curso, alguma coisa que te leve, né? Então a fada ela vai estar perto de você para te lembrar disso. É a representação que ela tem para mim. Então você vê para cada elemento ele vai estar representando uma coisa, né? Bom, outro elemento que existe, que são as salamandras. As salamandras são seres que eu vou falar para você, eu nunca vi assim, olha que 30 anos de loja, eu nunca vi para comprar, por exemplo, assim, nem acho que quando tinha lá a lenda, tinha salamandras. Elas são seres que elas vivem junto com o fogo.
Então, quando no seu altar aí, quando você acende ou incenso, mais nas velas, quando você acende uma vela, você atrai a salamandra para perto de você. E sabe por que a gente, não sei se você sabe, mas a gente não pode assoprar incenso. Quando você acende incenso, tem o fogo, se você assoprar, você manda embora a salamandra que estava ali perto. Então, geralmente a gente abana, até uma forma de respeito de apagar o incenso. Se você não sabia disso, você sabia disso? Vou fazer até uma enquete aqui. E as salamandras, elas estão ligadas à questão energética dela. O que elas mexem? Ela mexe muito com a questão de transformação, a questão assim de paixão pelas coisas que a gente vai fazer, a questão de, você vê, até a palavra que me vem é purificação. Que quando você acende uma vela no ambiente, fala pra mim, não muda o ambiente, mesmo você vê o incenso. Tudo bem que tem o aroma que ele sai, né? Mas pensa comigo, o elemento fogo, como ele faz a questão da purificação, a questão do, não sei, sabe assim, do respeito por aquilo que você vai fazer, não é? Ai, pra mim é super isso, assim. Então, as salamandras, elas estão ligadas a isso. E as ondinas, né? Que tem as ondinas, que elas são, como o próprio nome diz, ligadas ao elemento água. E as ondinas, elas estão presentes assim em todos os tipos de água, rio, oceano, mar, tudo. Então, elas estão presentes ali. A gente fica pensando, será que existe? Eu vou falar para você, são elementos muito sutis e existe. Aí é questão de se acreditar em mim, né? Mas eu já conheço pessoas que já conseguiu, através de meditação, já conseguiu ver salamandras, as fadas também, pessoas, crianças principalmente, criança, antes de atingir os 7 anos, como elas estão elas são super assim, né? Não estão muito assim no planeta Terra, ainda aterradas. Elas conseguem ver. Eu já vi, já conheci 2 crianças que estavam brincando. E aí, sabe assim, a gente estava brincando no jardim assim. E ela falou assim, olha, tá piscando aqui, tá de dia. Sabe? Você vai vendo, você fala assim, olha, que delícia, ela tá vendo. Então, lá, até recebi um joinha, ó. Tá vendo? É isso. Existe. Mas a gente tem que se tornar bem mais sutil para conseguir ver. As ondinas, pelo próprio elemento que ela vive, né? Então, ela é muito ligada à questão da fluidez, de conseguir resolver as coisas, deixar as coisas ir passando, sabe assim? Que tudo passa, né? Ela lembra muito isso. E a questão da emoção e a questão também ligada muito à intuição, de desenvolver a intuição. Também, vou falar para você, nunca vi bonequinhos que representem as ondinas. Até vou ver quem faz os gnomos para mim, vou ver se ela consegue desenvolver, às vezes, uma ondina, uma salamandra, para representar isso, né? Para cada um que necessita lembrar disso, né? As ondinas tipo, viu, deixa passar. Tudo passa, sabe? Seria tão gostoso, né, de ter uma coisa dessa num problema que você tá, se olhar para ela e falar, não, tudo passa, não é? Então, são esses 4, né, seres aí que estão ligados aos 4 elementos aí da natureza e eles, um pouquinho aí que tentei explicar um pouquinho da diferença entre eles e tal. E as bruxas até, que tem também na pergunta, mas as bruxas são, ela não é ligada a algum elemento da natureza, mas as bruxas, elas são, imagina, as bruxas eram, para mim, né, vou colocar aí para mim a minha opinião, mas eram seres muito, muito intuitivos e elas conseguiam fazer a magia, né, e lá atrás, imagina, na época da Inquisição, ninguém controlava, né, as mulheres que conseguiam dominar esse tipo de situações assim, e aí eram queimadas, né, fizeram o que fizeram.
Bruxa sempre representada aí bem feia, né? Pelo menos os bonequinhos que a gente tem é sempre feia, com narizão, não sei o que e tal, né? Agora eu falo que o Walt Disney que tá trazendo, né, essas coisas da bruxa, mostrando. Ah, eu adoro essas, não sei como que chama lá, esses filmes que estão saindo, que mostrando a razão porque a bruxa é má e tal. Mas a bruxa, eu falo que quem não é bruxa, fala das mulheres aí que fazem, por exemplo, uma comida. Fala, você não é uma bruxa? Você pega aí os legumes, né? Cenoura, batata, mandioquinha, não sei o que, vai lá na cozinha, cozinha, tal, coloca no fogo, mexe, depois vai lá, bate no liquidificador e transforma numa sopa. Não é fazer bruxaria isso? Fale pra mim. Uhum. Então, qualquer um aí, você vai pegando coisas de transformação. Então, veja só, né? Só a gente parar pra pensar um pouquinho, você vai vendo qual o motivo que ela é representada assim, né? Feia e tal. Então é isso aí. Então, espero ter ajudado um pouquinho aí. E até o próximo vídeo. A gente parar pra pensar um pouquinho. Por que dessa representação tão feia e tal? Será que era para assustar, para ninguém chegar perto, porque elas tinham muito conhecimento? Então. Por isso que é bom sempre parar para pensar, mas nossa, por que isso? Né? Aqui na loja, geralmente eu faço muita turma pensar. Falo assim, às vezes a pessoa vem com uma coisa assim, então eu falo, gente do céu, da onde que essa pessoa que falou na internet tirou isso? Então ponho para pensar, vamos pensar, mas por que isso? Né? Porque a gente foi muito acostumado a ser dominada pelo medo, né? Algumas religiões dominam muito pelo medo. E a palavra porquê é bem importante para a gente tirar esse medo e viver livre. Não só que delícia, né?